Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. Amém? O propósito do nosso programa, irmãos, é a leitura e pregação da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Não pedimos dízimo nem oferta, não pregamos placa de igreja. Falamos e cumprimos o ID do Senhor Jesus. A leitura de hoje tem Mateus capítulo 16, versículo 24 a seguir. Senhor Deus, eis aqui a Tua palavra, fala conosco, meu Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, que a gente possa ler a Tua palavra e que ela seja viva e eficaz, que seja alimento para as nossas almas e cura, e que nós possamos pregar a salvação aos perdidos, que eles venham se converter ao Senhor Jesus, Teu Filho, Pai, e os Teus servos sejam fortalecidos pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus 24, diz assim, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Esse versículo ele é muito importante, irmãos, porque o Senhor Jesus disse: se alguém quer vir após mim, ou seja, quer me seguir, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, tome sobre si a sua cruz e me siga. Olha que palavra forte. Tem como a gente servir ao Senhor Jesus sem negar a nós mesmos, irmãos? Não tem. Não tem. Nós temos que morrer para o mundo, nós temos que morrer para as coisas do mundo, para que a gente possa viver para Deus. Como pode uma pessoa viva para o mundo viver para Deus? Não pode. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos. A carne quer sentir os prazeres da vida, os prazeres do mundo, porque a carne sabe que será comida de bicho. Ou seja, todo ser humano, a certeza que ele tem, a única certeza que ele tem, que um dia nós vamos morrer. Todo ser humano sabe, um dia ele vai morrer. Só que a gente nunca espera que seja agora, né? Ou perto. Todo mundo quer que seja o mais longe possível, daqui muitos e muitos anos. E muitos anos mesmo, né? Mas vai chegar um dia, então a sua carne, ela tem essa certeza que ela vai morrer. Então, para você negar-se a si mesmo, você tem que negar os prazeres da carne. Então você morre para o mundo a partir do momento em que o mundo não habita mais em você, que você não sente prazeres com as coisas do mundo. Então, quais são as obras da carne? Prostituição, lascívia, glutonaria, feitiçaria, inimizade, porfias, idolatria, né? Tudo isso é prazer da carne. Mas nós que nascemos de novo para o Senhor Jesus, nós morremos para os prazeres do mundo. Então nós não podemos servir a Deus, ao Senhor Jesus e ao mundo. Nós temos que escolher um ou o outro, né? Até a avareza, o amor ao dinheiro é idolatria. Está entendendo? Então nós devemos servir ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador, e fazer a vontade dele, irmão. E fazer a vontade dele. A ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Então aqui o Senhor Jesus começa a dizer o seguinte, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. O povo do mundo, o povo que está na idolatria, o povo que está aí nos prazeres do mundo, é um povo que se permitiu ser feito uma lavagem cerebral nele, que andam na contramão do sistema humano deles, né? Do sistema biológico para o qual eles foram criados. Então, eles se entregaram de tal forma ao pecado que transformaram seus próprios corpos. Pessoas que são homens querem ser mulher,
mulheres querem ser homens. E agem como se fosse, pensando que fosse uma doença mental. Não é. Não é possível nunca na vida um homem engravidar. Não engravida. Como também não é nunca possível uma mulher engravidar outra mulher. Não é possível. Então, a palavra de Deus ela é bem clara. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tem que se negar. Tem que se desacostumar do pecado, da prostituição, da luxúria, da lascívia, né? Do adultério, da fornicação, da glutonaria, da feitiçaria. Tem que abandonar as coisas do mundo, da glória do mundo, da fama, dessas coisas que são apenas ilusórias, irmãos. Então, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Por isso que a Bíblia diz que você precisa morrer para o mundo. Vou ler o versículo 25 para você entender, ó. Então, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a vida ou viver a vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, nós que morremos para o mundo, irmão. Por isso que eu costumo dizer às vezes, se fala, na época que eu era vivo, porque já não vivo mais, mas o Senhor Jesus vive em mim. Então, o que é que nós devemos fazer? Abandonar as coisas do mundo e sacrificar a nossa carne, entendeu? Para que ela possa resistir à tentação, resistir ao diabo. O Senhor Jesus disse: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Pessoas sofrem consequências por querer viver com um pé na igreja e um pé no mundo. Vai na igreja e põe o pé no mundo. Fica aqui e aqui. Não, irmãos. Não quer dizer que nós somos super santos. Mas a partir do momento que nós entramos no caminho estreito, na porta estreita, nós devemos orar e pedir a Deus que nós possamos permanecer nesse caminho estreito. Ainda que nós vamos pecar, porque a Bíblia diz que não há um justo sobre a terra que faça o bem e não peque, nós pecamos, mas nós devemos permanecer no caminho e não nos contaminar com as coisas do mundo. Eu vou até te indicar um filme, se você não assistiu ainda, assista o filme O Peregrino, para você entender. Você sai do caminho, você toma cepada. Você sai do caminho, o diabo arma armadilhas para você. Você sai do caminho, esse outro caminho pode te levar para o inferno, e vai levar, se você não voltar de novo para o caminho. Qual é o caminho? O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entendeu isso? Então, o caminho é o Senhor Jesus. Nós devemos andar de acordo com os seus ensinamentos. E está aqui os ensinamentos do Senhor Jesus, ó. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus. Não tem outro caminho. O caminho certo é a igreja com a placa tal. Não, placa de igreja salva ninguém. Tem um livro no céu chamado Livro da Vida. Se o seu nome estiver escrito lá vai estar o seu nome, porque você confessou o Senhor Jesus. E não porque você foi para a igreja tal. O nome dessa igreja nem lá em cima não está escrito. Porque a igreja verdadeira somos nós. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, olha só. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então aqui está a palavra. Olha essa palavra. Nós temos que renunciar às coisas do mundo. Bebedice, embriaguez, não pode. Glutonaria. Você comer até glutonaria é comer até empanturrar. Naquela parte que você come assim, ó. Você está assim, ó. Não cabe mais nada. Aí você ainda vai comer mais. Glutonaria. Também está errado. O excesso é errado. A prostituição, a lascívia, a luxúria,
a inveja, a feitiçaria, são coisas da carne, do mundo. Então nós temos que renunciar a tudo isso, irmãos, porque Deus não agrada. Deus não agrada, irmãos. Então as obras da carne, porque a carne milita contra o espírito. Então as obras da carne, o que a carne quer, são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Então, essas coisas são as obras da carne. O que a sua carne é isso. Mas por que a carne quer tanto isso? Esse é o prazer dela. A carne pensa assim: viverei 70 anos, 80 anos, 90 anos e vou morrer. Então vou aproveitar. Vou fazer as coisas que me dão prazer. Só que a carne vai ser comida de bicho. Mas o espírito, você tem o espírito que Deus te deu, né? Nós somos alma, temos corpo e espírito. Então o espírito que Deus nos deu, que é o nosso fôlego de vida, ele quer as coisas de Deus, para que a alma não vá para o inferno, porque nós somos alma vivente, a Bíblia diz, que Deus fez o homem uma alma vivente. Então nós recebemos o Espírito de Deus e um corpo para habitar nele. Então a nossa alma, que somos nós, habitamos em um corpo. Então eu estou falando aqui, eu sou a alma. Esse corpo é o veículo que eu uso aqui na terra. Eu uso ele para viver. Então, se eu não souber usar e eu der muita corda para o meu corpo, para a minha carne, eu vou fazer as coisas da carne. Mas aí eu estarei vivo para o mundo. E eu não estou, eu morri para essas coisas. Então, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vocês estão entendendo? Então, o Senhor Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, porque aquele que quiser salvar a vida, perdê-la-á. Então nós perdemos a vida para o mundo. Eu não ando em glutonaria, eu não ando em bebedice, eu não ando com imoralidade sexual, com libertinagem, com luxúria, com lascívia, com inveja, com orgias, com divisões, facções. Não. Eu ando em santidade com o meu Deus, procurando agradar ao meu Deus, fazer a sua vontade, a vontade do Senhor Jesus que morreu por nós. Então nós temos que negar as coisas do mundo, a glória do mundo, irmãos. Ela é vaidade. Aí as pessoas negam as coisas de Deus por causa da glória do mundo, fazer parte do mundo. E vai pagar um preço muito alto por isso. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, se você quiser viver e achar a sua vida, e viver nesse mundo e aproveitar as coisas do mundo, você vai perder a vida eterna. Mas se você renunciar às coisas desse mundo que nos afastam de Deus, que são os pecados, aí sim nós vamos achar a vida, que é a vida eterna no Senhor Jesus. Porque também não adianta a pessoa não praticar essas coisas que são as obras da carne se não tiver confessado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. O Senhor Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Ah, mas eu sou da religião tal, nasci nela, vou morrer nela. Beleza, parabéns, você vai morrer nela mesmo e vai para o inferno. Porque não existe religião que salva. Quem salva é o Senhor Jesus, o Filho de Deus que morreu por nós. Tem que entregar a sua vida para Ele e não para a religião. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa de sua alma? Então o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma dele? Ah, eu vou viver, vou aproveitar o mundo, vou fazer tudo que a minha carne quiser. Beleza, pode fazer. Mas que adianta o homem aproveitar e ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta? Vai queimar eternamente. É uma coisa irracional. Você pensa bem,
a pessoa vive 70 anos fazendo o que a carne quer, agradando todos os desejos da carne, bebendo, fumando, prostituindo, enganando, roubando, fazendo o que quer, e vai passar uma eternidade num lago de fogo. Valeu a pena? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ah, mas esse negócio aí, todo mundo fala isso, eu nunca vi. É claro que não, você está vivo, jumento. Como é que você quer ver o inferno? Como é que você quer ver o lago de fogo se você está vivo? Ah, mas ninguém nunca voltou de lá para falar. É claro que não, não vai voltar. O rico, quando falou com Abraão, pai Abraão, avisa os meus irmãos lá em cima, para eles não virem para cá. Abraão falou assim, eles têm os profetas, têm a escritura lá em cima. Escute eles. Não sai de lá mais. Então, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Você não tem nada que possa dar, não. Você pode crer e confessar o Senhor Jesus e entregar a sua vida para Ele e pedir a Ele para te aceitar. Que o Senhor Jesus te aceite, que Ele possa receber você como servo dele. Aí sim, você tem um direito à vida eterna. Mas somente assim. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai. Olha o que o Senhor Jesus disse aqui. Com os seus anjos. Então Jesus disse, eu virei na glória do meu Pai, com os anjos, e eu darei a cada um segundo as suas obras. Então, tem um pagamento vindo aí. Todos vão receber. Não tem como não receber. Todo ser humano vai receber. Eu vou ler de novo para você entender. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então ele dará a cada um segundo as suas obras. E não pensa você que ele não vê, não. Ele vê tudo. Tudo. Ele sabe tudo, ele vê tudo. Até os cabelos da sua cabeça estão contados. Cada fio de cabelo ele sabe quantos você tem, quantos você perde. Cuidado, porque ele dará a cada um segundo as suas obras. Você não consegue fugir. Não tem como fugir dessa ira vindoura. Glória a Deus. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Irmãos, essa palavra é maravilhosa. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Aí nós vamos ver novamente a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então o Senhor Jesus disse que ainda alguns de nós não verão a morte, porque seremos arrebatados antes. Amém? Então que Deus possa continuar falando conosco, muito, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Você, meu querido, que entendeu essa pregação, que entendeu essa palavra que o Senhor Jesus falou com você, eu vou te ensinar a sair da condenação eterna para a vida eterna na presença de Deus. Pare o que você estiver fazendo e repete comigo aí, porque só o Senhor é Deus. Amém? Para aí, repete comigo, para que você tenha o direito de sair da condenação eterna. Você tem que entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Eu vou te ensinar a fazer isso agora. Repete comigo aí. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Senhor, perdoa todos os meus pecados. E Jesus, entra no meu coração e habita em mim. Senhor, que o Teu Espírito Santo guarde em mim a Tua palavra, no meu coração, na minha mente aqui, ó. E que o Teu Espírito Santo habite em mim. E guarde em mim a Tua palavra para eu não pecar contra Ti. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. E que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Amém. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, que fez a oração mais certa da sua vida, a mais certa. A coisa que você podia fazer de melhor nessa terra era entregar a sua vida ao Senhor Jesus, e você acabou de fazer. Se não fez, volta o vídeo aí e faça. Faça. Porque não é a religião que te salva. Quem salva é o Filho de Deus que morreu por nós, é o Senhor Jesus. Somente Ele pode nos dar a salvação. E é dessa forma, entregando a sua vida a Ele. E Ele disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Procure uma igreja perto da sua casa, uma igreja que Deus vai te mostrar que é dele.
Se você vê uma igreja que fala assim, só nós estamos certos, sai dessa igreja, porque isso não é uma igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela não tem placa. O Senhor Jesus tem igreja dentro de vários templos, da Assembleia de Deus, da Deus em Amor, da Batista, da Presbiteriana. O Senhor Jesus tem pessoas, tem igreja lá dentro. A igreja é do Senhor Jesus e não dos pastores que põem o seu nome grandão numa placa de igreja, fundada pelo tal. Irmão, pelo amor de Deus, para que o cara quer essa glória? Ele não tem glória nenhuma não, ele não morreu por causa de ninguém para pôr o nome dele em placa de igreja não. Entendeu? É umas vaidades bobas demais, misericórdia. As pessoas estão distantes do nosso Deus porque querem glória de homens. E fica se exaltando achando que é alguma coisa. Misericórdia, que Deus abençoe esse povo, que esse povo se converta, que esses pastores, mega pastores, todo super pastor, irmão, todo super pastor, que se auto-intitula bispo, que se auto-intitula apóstolo, que auto-intitula o cara e põe placa dele assim, exaltando o nome dele, afasta desse cara, sai dele, entendeu? Sai do meio dela, povo meu, pelo amor de Deus, sai daí. Entendeu? Porque tem pastores aí que acham que são melhores do que o Senhor Jesus. Tem pastor aí que é capaz de condenar os milagres de Jesus. Eu vi o Edir Macedo, que eu nem chamo de pastor, que se auto-intitula bispo com a mão aleijada, porque foi no pacto dele ali, ele tinha que ter o pacto, ele mesmo confessa, fez o pacto com o diabo, então ele tinha que ter essa mão ali, dessa forma. Eu vi ele mesmo, esse Edir Macedo aí, falar assim, o milagre mais bobo que eu já vi foi transformar água em vinho. Primeiro milagre de Jesus é um milagre à toa, um milagre que não tem sentido. Blasfemou contra o Senhor Jesus. E ainda está assim de... Eu não vou xingar você que serve ele, eu ia falar assim de bobo, mas não vou nem falar. Está assim de cegos, seguindo esse cara. Misericórdia. Misericórdia. Quando ele conversa, ele destila ódio. Ódio. Você não vê uma pregação dele na onde tem paz, onde tem amor, onde tem a palavra de Deus, não. Tudo que ele fala, ele destila ódio, aquela braveza, misericórdia. Ele é um dos, tem outros, né? Tem outros aí. Tem um que jogou sangue dele no lençol e vendeu um pedaço de lençol. Irmão, o trem tá bagunçado. O trem tá bagunçado. Então, para de seguir homem. Segue o Senhor Jesus. Está aqui, a palavra de Deus está aqui, ó. A Bíblia é sagrada. Amém? Somente a palavra de Deus salva, cura, transforma e liberta. O Senhor Jesus é o único que faz isso. E o Senhor Jesus disse, eu sou o verbo, a palavra de Deus. Lá em João diz assim, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. O Senhor Jesus é o verbo de Deus. Então, aqui está a palavra que transforma. Esta é a palavra. Eu faço essa pregação aqui no YouTube, irmãos, da palavra de Deus, não prego placa de igreja, não aceite dinheiro de ninguém, não peço dinheiro de ninguém. Eu peço que as pessoas ouçam a palavra de Deus e compartilhem a palavra de Deus para que as pessoas recebam o Senhor Jesus em seu coração. Porque essa é a nossa função. O Senhor Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então nós pregamos para que as pessoas creiam no Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Essa é a palavra de hoje. Compartilha, irmãos. Vamos ganhar uma para o Senhor Jesus. Seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo. Entra aí. Rádio Palavra Viva /1000 no YouTube. Tem aí várias pregações. E que o Senhor Jesus te abençoe muito. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós. Com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo e a consolação esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Fiquem com Deus.